Olá, pessoal. Lula em queda livre. É isso aí, gente. Nova pesquisa Atlas Intel mostra um cenário aí bem complicado para o Lula aí, né? Estamos aí há 6 meses do início da próxima eleição e a gente enxerga aí com essa nova pesquisa da Atlas Intel aí que Lula está definitivamente aí despencando nas pesquisas, né? O nível de rejeição dele está cada vez maior. E também não é por menos, né? Que essa roubalheira do INSS, né? Dos aposentados, filhinha de Lula aí ficando cada vez mais rico e a base política do Lula aí fazendo de tudo para proteger o filhinho de Lula, para proteger o careca do INSS, ou seja, para proteger todos os tubarãozinhos aí que se enriqueceram aí, né, com o desvio de dinheiro aí dos velhinhos, né, dos aposentados, né? Realmente é uma vergonha. E realmente, vou dar minha opinião, né? Eu estou bem contente aí com esse resultado dessas novas pesquisas, né? Já passou da hora de tirar o PT da jogada, né? Vamos à pesquisa. A gente fala de uma pesquisa recente da Atlas Intel sobre a disputa presidencial agora de 2026. É um ano eleitoral, a gente vai acompanhar muitos levantamentos a partir de agora que podem trazer aí algumas impressões, algumas reflexões para a gente. Essa pesquisa revela que os dois principais nomes do cenário político também lideram em rejeição entre os eleitores, é isso? O levantamento mostra alguns dados importantes. A gente tem aqui telas que a gente pode ir avaliando juntos. Marina, me ajuda? Tá aí, ó. A gente começa com esse primeiro. Sobre a aprovação do Lula? Pois é, primeiro isso, né? A desaprovação do Lula bateu recorde, né? 61% ali de desaprovação e 31% apenas de aprovação. A gente viu ali que quando teve a questão ali do Trump, né? Quando ele chegou a baixar o tarifaço, tal, chegou a também essa desaprovação subir e a gente vê agora o recorde. Então chama bastante atenção porque o governo Lula está fazendo tudo, né? Tudo ali, injetando dinheiro na economia, mas os escândalos estão aí e não tem como não ver, né, as pegadas do governo Lula aí no escândalo do INSS, agora mesmo nos escândalos do Banco Master, então a situação está complicada. Tem também um outro gráfico que mostra a comparação do governo Lula e Bolsonaro, né? Isso aqui é interessante porque, como bem ou mal, o Flávio carrega o nome do Bolsonaro, né? É o candidato do Bolsonaro, nós sabemos que isso vai fazer diferença ali na hora do vamos ver. E, mais uma vez, agora a pesquisa mostra que quem considera o governo Lula pior que o do Bolsonaro é maior do que aqueles que consideram melhor. Então, 42% consideram pior e 32% consideram melhor. Então, isso também mostra o que vai acabar aparecendo nos cenários de segundo turno. Tem aí, Carla, o próximo gráfico, que pela primeira vez você tem ali num gráfico de segundo turno o Flávio. É lógico que tudo está dentro da margem de erro, né? Essas pesquisas têm 2 pontos percentuais. Ali, na verdade, eles falam que nesse caso é 1 ponto percentual apenas. Então, eles estão teoricamente empatados ali, né? E o Flávio Bolsonaro com 47,6, né? E o Lula com 46,6. Então, exatamente 1 ponto de diferença. O Flávio aí acima, aparece já no segundo turno, acima do Lula, dada a margem de erro é empate, né? Mas é a primeira vez em que ele supera e a gente também consegue ver ali do lado a rejeição. Então, a rejeição do Lula muito alta, 52%, a do Flávio em 46,1%. Fizeram também o cenário de segundo turno com o Tarcísio já disse que vai vir para o governo, né? Ele não viria sem o apoio do Bolsonaro, mas de qualquer maneira, o cenário também mostra Tarcísio ali empatado tecnicamente com Lula, ali com 1 ponto acima, que é dentro da margem, e uma rejeição também menor ali do que a do presidente Lula, né? A rejeição do Lula igual ali no caso do Flávio, né? 52%, e o Tarcísio com 37,5% de rejeição. Acho que o bottom line disso tudo é que tá difícil para o Lula, né? Apesar dele estar fazendo todos esses, injetando dinheiro na economia, um monte de
gás de graça, luz de graça, que sabemos que nós pagamos essa conta, tentando, ele já sabe que ele não tem mais, o Lula mesmo disse, né, que quem ganha mais do que 2 salários mínimos já não vota nele, mas ele está tentando ao máximo possível segurar aquele eleitor, que sempre foi o eleitor dele, né, o eleitor mais humilde ali, e tá difícil, né, ele está aumentando a rejeição entre mulheres, entre católicos, entre jovens. Então, mostra que esses escândalos todos que está metido, quem poderia imaginar, né, que o PT ia estar até as tampas com esses escândalos todos de corrupção, mas estão pesando sim na sua imagem. É difícil esconder embaixo do tapete o Lulinha, o Frei Chico, né, todos os absurdos, o Guido Mantega, no caso do Master, o Lewandowski, o próprio Toffoli e Alexandre de Moraes, que a gente sabe muito bem quão ligados estão à imagem do presidente Lula. Então, Marina, difícil. O Lula, ele usou tanto esse método de programas sociais, né? Incansavelmente, ele está há 20 anos fazendo isso, que saturou. As pessoas não veem mais esses projetos sociais, esses programas sociais como benesses, como, nossa, que bom esse presidente, que bonzinho, ai, que maravilha. Eles veem isso como uma obrigação. Então, cansou. O pessoal não vê mais isso. E a grande bala de prata, Marina, que era do Lula, era a isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Muitas pessoas, até o ano passado, estavam vendo isso como, nossa, vou ser beneficiado com isso, maravilha. Só que agora viram que não, é uma parcela da população muito pequena, sem falar da inflação e das coisas extremamente caras. E não para por aí. O Lula, ele está fazendo ali estudos para ver se consegue dar programa de tarifa de ônibus de graça para o Brasil inteiro. Ele quer, porque quer colocar em votação o fim da escala 6x1. Ele também quer colocar em votação aumentar o benefício para os entregadores, achando que vai ser uma coisa maravilhosa para o governo dele, mas não vai dar em nada, porque o que ele precisa realmente fazer é governar bem e parar de aumentar imposto. O doutor André Marcília, planos populistas que a longo prazo prejudicam a todos. Economia mal avaliada, poucos têm o dinheiro para comprar picanha para casa. Gastos com cartão corporativo, viagens, declarações desastrosas dele de Janja e por aí vai. A lista é bem longa, até justifica essa pesquisa que comprova realmente a nossa sensação. Mais pessoas, sem ser quem acompanha a política bastante de perto, estão percebendo, né, que esse governo Lula não vai bem, não leva o Brasil para um futuro promissor. E o Lula não para de falar bobagem, né? Então, até as eleições, muitas outras bobagens virão. Eu sempre digo que o Lula, quando ele vai quando ele fala do púlpito, olha, que nem nessa imagem, quando ele fala do púlpito, ele está com gravata, aí a coisa até que fica sob controle. Mas quando ele sai do púlpito, entra naquele palanquezinho, tira a gravata, abre a camisa e, sobretudo, quando ele enfia um chapéu Panamá na cabeça e está com a garrafinha de água na mão, meu querido, aí a coisa é broca. A coisa sai do controle total e ele só fala besteira. Eu vi até uma de relance aqui que ele teria dito nesses dias que o Brasil está no patamar, no alto do patamar do crime organizado, que em vez de falar do combate ao crime organizado, que o Brasil está muito avançado, está entre os primeiros no crime organizado. E talvez essas bobagens até tenham um fundo de razão, né? Seja uma espécie de ato falho. A gente está diante, portanto, de um presidente que tende até as eleições a ser fritado por ele próprio, pelo seu governo, pelo seu entorno. Ninguém quer ficar lá. Quem fica por uma devoção ao Lula ou por, sei lá, que interesses outros que certamente podem, inclusive, não ser republicanos. A gente vai descobrir isso, né? Se a CPMI realmente for prorrogada, sobretudo. Mas o ponto sobre essa pesquisa que me chama a atenção, essa questão da rejeição. Rejeição é muito importante em pesquisa. Quem tem muita rejeição
tende a se dar mal em pesquisa. Então esse é um índice importante. E o Lula ter um alto índice de rejeição é algo até um pouco raro, vamos dizer assim. Alguém que está no governo tem a máquina inclusive de propaganda, tende a ter menos rejeição de alguém que é desconhecido, ou de alguém que está começando na vida pública, ou de alguém que está se arriscando neste exato momento a um novo cargo, como o da presidência. Alguém que já está mais experimentado, a rejeição costuma ser menor, porque por pior que seja, as pessoas já sabem o que esperar. É aquela história, eu temo mais o desconhecido do que o conhecido ruim. Então, esse índice de rejeição mostra como o Lula está realmente numa queda ladeira abaixo, e a tendência, a meu ver, na minha leitura, é que isso continue até aumente até o final ou até o início do período eleitoral. E, enquanto isso, a tendência é da direita e sobretudo do Flávio, que vem muito bem nas pesquisas, desde o início, vale dizer, assim que ele foi lançado, ele já estava muito bem nas pesquisas, a tendência é que ele cresça cada vez mais, se seguir esse mesmo ritmo de agora e consiga enfrentar pau a pau aí o Lula num possível segundo turno. Isso se o Lula não desembarcar antes, né? Porque a gente sabe também que o Lula não entra para perder. Então, se ele tiver alguma dúvida, sabe-se lá o que ele vai fazer. Mas o fato é esse, é que esse índice de rejeição mostra, para mim, que a tendência do Lula é cada vez mais cair, a tendência da direita, sobretudo representada pelo Flávio, é de crescer. É isso aí, galerinha. O homem tá em queda livre aí e, pelo jeito, com esse nível de rejeição aí, te falar, hein? Temos 6 meses à frente aí e se continuar nesse ritmo aí, vai acontecer igual aconteceu com a Dilma, né? A Dilma, ela foi em queda livre também quando aumentou o número de rejeição dela, ó, foi pra buff, perdeu de lavada, né? E com o Lula, pelo jeito aí, tá acontecendo a mesma coisa, né? Cada mês, a cada pesquisa nova aí, o homem tá caindo em rejeição e o Flávio tá só subindo. E se tudo correr bem aí, teremos um novo presidente aí de direita aí nas próximas eleições. Então é isso aí, pessoal. Quem gostou do vídeo, deixa o seu like, compartilha o nosso conteúdo. Um abraço e até o próximo vídeo.